Peço a você que fica até o final do vídeo, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então, no vídeo anterior, a gente fez a análise, ela estava nessa região aqui, brigando nessa região de preço, ela estava nessa resistência aqui ainda. O preço não tinha rompido aqui. Eu até falei, né, que ele precisava fazer um rompimento, fazer um pullback, para depois então seguir. No gráfico de 4 horas, provavelmente é o que ele já fez. Ó. Tá vendo? Rompeu, fez um pullback, provavelmente ele ainda vai vir buscar essa média de 9 períodos. Das duas, uma, ou o preço vem até a média, ou a média já vai ao encontro dele aqui. Ó. Vamos ver no 1 hora? Ó, exatamente. Tá vendo como é que ele fez um pullback? Ó. Fez um rompimento, fez, na verdade, que dois pullbacks. Né? Fez o primeiro, porque ele precisa, o preço sempre vai retornar à média. Então, ele tem aqui um distanciamento máximo, que em uma determinada distância que o preço alcança da média, ele tende a voltar à média, né? Principalmente essa média de 20 períodos aqui. Então, é o que aconteceu, o preço já tinha ganhado uma certa velocidade aqui, porém já estava se afastando da média e fez o retorno à média, e está aqui agora ganhando, a média serve também como suporte nesse caso, né? E agora vamos aguardar aí as próximas horas o que vai estar acontecendo. Mas fato é que depois da divulgação daquele link lá da Binance, né, de tudo que eles estavam compartilhando lá, o preço simplesmente saiu da casa em que estava aqui, ó, né, saiu daquela resistência que ele estava e chegou a esse patamar de preço rapidamente, em 24 horas. Teve uma valorização aí de mais de 30%. Foi bem bacana, né? Porque é o que a gente espera. Bom, aqui no gráfico diário, a gente vê que o ativo realmente vem ganhando força. Tá vendo? Um volume de negociação bem bacana. A tendência é que ele continue a evoluir. Ele está aqui em cima de uma resistência importante. Já rompeu aqui, né, duas resistências importantes. Foi aquilo que eu tinha falado ontem, que o preço precisava fazer esse rompimento, dar um segmento aqui, né? E isso ele está fazendo. E agora tem mais essa resistência para ele romper, para vir buscar esse alvo aqui, ó, que é o topo histórico atual dele. O primeiro topo histórico foi esse aqui, foi do lançamento. Aí caiu, teve o segundo topo histórico, aqui foi onde muita gente entrou, né, na euforia e viu que fez um rompimento aqui, agora o preço não vai parar de subir. Aí aqui muita gente entrou e justamente aqui nesse ponto foi onde foi realizado a maior parte dos lucros, né, da maioria aí dos holders, o pessoal que pegou esse ativo no início, e daí aconteceu isso. Foi essa queda aqui de mais de 50% e agora está tendo aí essa retomada, essa recuperação, essa alta aí que promete vir buscar novamente esse topo histórico e possivelmente vai estar rompendo aí esse topo histórico. Aqui é preciso ter muito cuidado, né? Porque não é simplesmente que o ativo pode estar sendo listado lá na Binance e tudo mais, que tem aqui a garantia de que vai concluir um rompimento aqui e só vai subir. Não pode acontecer novamente aqui, ó, a mesma situação. Chegar aqui no topo histórico, a grande massa realizar lucro e o ativo novamente ter uma queda. Nessas regiões, por exemplo, não são regiões para estar comprando, para estar entrando no ativo. Geralmente aqui são regiões onde são realizados lucros, né? Quem comprou na baixa vai querer vender na alta, é assim que funciona. Muitos vão ficar com o ativo por mais tempo, né? Os holders são titulares que vão permanecer com o ativo por muito tempo, mas tem que se ter cuidado. Então, a gente sabe que muitas das vezes o preço aqui é manipulado pelas baleias, né? E para isso acontecer novamente aqui, não é muito difícil. Alinhou as médias para cima, né? A média de 20 e a média de 9. Aqui no gráfico de uma hora a gente pode ver que a média de 200 também já começou a entrar em tendência de alta, acompanhando as outras médias. E isso significa que realmente teremos aí um movimento forte de alta. Provavelmente, né? O que a análise nos diz. Apesar de estar aqui um pouquinho afastado da média, pelo menos nesse gráfico de uma hora, a gente está vendo aqui que no de 4 horas, por exemplo, ele já está tentando fazer um retorno na média de 9, mas ele está com uma pressão de compra forte aqui. Porém, ainda está agarrado nessa região de resistência. O preço ganhou bastante volume aqui, né? E o que pode acontecer aqui simplesmente é o seguinte: nem sempre o preço vai dar tempo de retornar à média. Dependendo da pressão de compra que tiver aqui, ele simplesmente vai formar aqui um micro canal e vai seguir praticamente em linha reta para cima. Pode acontecer isso, né? Rompendo aí todas essas resistências aqui.
Ou também ele pode simplesmente aqui começar a fazer um retorno às médias, aos pouquinhos, igual a gente estava vendo aqui nas 4 horas, né? Vem buscar as médias menores, para ir ganhando força ao decorrer do tempo, fazer então os rompimentos das resistências. Bom, então, como a gente viu, tudo pode acontecer, né? Nessa situação, o mais indicado a se fazer é ter cautela. Porque se você já tem esse ativo em posse, você já é titular, você já adquiriu esse ativo na baixa, então você tem agora a possibilidade de, quando ele atingir aquele nível, né, do topo histórico, você fazer a realização total ou parcial de lucro, né? Isso é válido e muita gente faz isso. E além disso, você também pode simplesmente segurar. O que não é indicado fazer nessas regiões é você estar fazendo a entrada justamente ali na região de resistência, porque o topo histórico é uma região de resistência forte, é onde o ativo teve uma vez e ainda não fez um retorno até ali. Então, geralmente, quando chega novamente ali naquele topo, naquele nível de preço, ele tende a cair. E a gente não sabe o quanto ele vai cair, se ele vai cair 50%, se vai cair 30%, 20%, 15%. Então, se você comprou cá embaixo, lá na região ali dos 1.400, né, você está tranquilo. E batendo ali no topo histórico e retornando, não vai mexer no seu capital de entrada, né? Agora, se você pegou mais para cima, próximo ao topo, aí realmente você tem que ficar esperto, porque ele simplesmente pode bater ali, ou fazer um rompimento, um falso rompimento e já retornar, né, com uma queda forte, ou pode também acontecer de ele ganhar força ali mesmo e romper aquelas resistências e ter um movimento de alta aí inesperado, né? Então, mas de qualquer forma, o ideal é que você tenha cautela nesses momentos. Um outro conselho é para que, se você tem esse ativo e está na PancakeSwap, por exemplo, você precisa deixar lá um valor mínimo para a taxa de gás. Para quê? Caso esse ativo venha de repente ganhar um bump e ter uma grande valorização de uma hora para outra, para você conseguir liquidar esse ativo, fazer a retirada dos lucros, você precisa fazer a venda dele. Para isso você precisa ter a taxa de gás lá na PancakeSwap. Para quem opera em corretoras, quem adquiriu esse ativo em corretoras como a Gate.io, simplesmente você vai fazer a troca. Simplesmente você vai fazer a troca dele, né, por um outro ativo. Você vai vender ele pelo dólar, pelo um outro ativo, para depois então você fazer a retirada, ou para Binance, ou para uma outra carteira. Você simplesmente vai fazer a realização do lucro trocando esse ativo por um outro. Agora, para quem não está em corretora e detentor do ativo pela PancakeSwap, para você fazer qualquer negociação, você precisa ter a taxa de gás. A gente sabe, por mais que isso seja óbvio, a gente sabe que muita gente simplesmente vai lá e deixa zerado, né? Compra o ativo e não deixou lá na PancakeSwap um valor mínimo para estar fazendo transações de compra ou de venda de ativo. E aí, na hora da correria, isso se torna difícil. E principalmente se você vai fazer, de repente, pela Binance, você tem que enviar da Binance para lá para a PancakeSwap, em hora de pico, você acaba pagando mais caro na taxa. Tem certos horários, tem certas situações, né, de movimentação que você acaba pagando muito caro, taxa muito cara, né? E aí, se você precisar fazer a liquidação do ativo instantaneamente, rapidamente, você vai acabar ficando perdido nessa hora. Bom, isso aqui não é indicação de compra, todo vídeo eu preciso dizer isso, né? Mas você tem que dizer que isso não é indicação de compra não, a gente só está trocando aqui uma ideia, né, para que fique claro para todo mundo aí que já tem esse ativo, para quem está adquirindo agora, qual é a melhor maneira de você estar fazendo isso, né? Então a gente não está aqui indicando para você comprar esse ativo não, é apenas trocando uma ideia, né? E quem quiser estar negociando esse ativo pela corretora, a Gate.io, eu vou deixar o link abaixo. Por esse link você consegue taxas com desconto. Vou deixar também o link da Binance. Se você ainda não tem conta na Binance, você pode clicar lá, fazer seu cadastro, né, e aproveitar também aí os descontos. Forte abraço e até o próximo vídeo.